Eu sou o Guilherme Ferretti e você vai assistir agora mais um vídeo informativo curto sobre cirurgias plásticas, com breves comentários sobre diferentes assuntos. Aproveite e curta esse vídeo e se inscreva no canal. Se tiver algumas perguntas sobre algum desses comentários, me envie por aqui ou por direct no meu Instagram, @Dr. Guilherme Ferretti. Vai ser um prazer eu poder conversar com você. Olá, nesse vídeo vou falar 20 tópicos para o dia da alta hospitalar após a sua cirurgia plástica. Bom, depois do dia da cirurgia, seu médico vai passar no quarto e vai dar alta para você, deixando uma série de orientações que devem ser seguidas na risca. E nesse vídeo eu vou deixar algumas sugestões para você organizar esse seu dia de pós-operatório. Número 1. Sugiro não ficar sozinho em casa. Nos primeiros dias, todo cuidado é pouco e qualquer esforço além do necessário pode ser prejudicial. E nesse momento, alguns pacientes apresentam tonteiras frequentes ao levantar e andar, ao realizar as necessidades fisiológicas e também no banho. Preciso estar junto de alguém que possa auxiliar, mesmo que seja por alguns segundos até que ela se recupere. Número 2. O repouso é relativo. Nesse momento é indicado um repouso para recuperar do ato cirúrgico, mas lembre que o repouso indicado é apenas relativo e não absoluto. Portanto, deambular dentro de casa, além de sentar e colocar as pernas para o alto. Não se deve deitar muito tempo, o dia inteiro, isso não vai fazer bem. Número 3. Hidratação. No momento inicial do pós-operatório, muitos pacientes acabam inchando muito e por isso acham que não devem beber água e se enganam, Pois nesse momento o organismo precisa muito que você se hidrate para promover uma recuperação mais rápida do trauma cirúrgico, ok? Número 4. Uso contínuo da malha cirúrgica. O uso contínuo dessa malha vai depender das orientações do seu médico, é claro, mas costuma ser indicadas por alguns dias seguidos, até que a paciente esteja mais adaptada aos dias iniciais do pós-operatório. Em geral, os meus pacientes usam a malha cirúrgica durante uns 3 primeiros dias. E nesse período fazem higiene localizada, com pequenos lenços umedecidos nas áreas de dobra, justamente para não promover esforços no período mais crítico do pós-operatório. Número 5. Postura corporal cirúrgica. A postura corporal adotada no pós-operatório costuma ser solicitada pelo médico durante poucos dias, seja ela de não levantar o braço após uma mamoplastia ou não esticar o tronco após uma abdominoplastia. Nos casos dos meus pacientes, eu tento pedir que estiquem o tronco por 3 a 4 dias. Em relação aos braços, nas mamoplastias, eu indico que eles se mantenham sem levantar por uns 10 a 15 dias. Em alguns casos, eu sugiro uma reabilitação fisioterápica quando precisam acelerar essa recuperação para o retorno das suas atividades habituais. Número 6. Atenção nas orientações de troca de curativos. Esses curativos devem ser trocados com materiais limpos e sempre ter em mãos o que for solicitado para cobrir as feridas, sejam com pomadas, cremes, gases e ataduras. Prestar atenção no tempo determinado para a troca desses curativos. Número 7. Os horários das medicações. As medicações possuem horários específicos para serem administradas. Então, tente deixar um alarme no seu celular para todos os horários durante o período que será necessário, evitando então que esqueça a dose do medicamento a ser tomada. Número 8. A dieta pós-operatória orientada. As orientações da dieta no pós-operatório elas devem seguir as do seu nutricionista. Peço que beba bastante água e sugiro ingerir bastante proteína. Tento acrescentar as orientações da minha nutricionista, que trabalha comigo no consultório, para evitar alimentos pró-inflamatórios e alergênicos nesse período inicial do pós-operatório. Número 9. Sol. Os raios ultravioletas podem deixar marcas indesejadas no corpo no pós-operatório recente e são agressivos em áreas que estão recém-operadas e sensíveis. Portanto, devemos evitar a exposição ao sol e passar protetor solar com alto fator de proteção quando ao sair na rua. O retorno para poder ir à praia, ou então poder ir na piscina, ele sempre será individualizado para cada caso. Mas eu costumo colocar uma média de 30 a 40 dias nos meus pacientes, podendo em alguns casos ser um pouco mais e até outros casos serem um pouco menos. Número 10. Atividades físicas. Os esforços físicos estão contraindicados no pós-operatório recente, pois podem gerar tensão e também sangramento nas cicatrizes cirúrgicas, e até aumentar o inchaço em alguns casos.
Portanto, o retorno para a atividade física eu discuto com os meus pacientes após o 30º dia de pós-operatório. Número 11. Atenção nos primeiros banhos com a hipotensão postural. Nos primeiros dias de pós-operatório, alguns movimentos do corpo podem levar a uma tonteira e o banho quente pode prejudicar e facilitar essa hipotensão postural. Eu sugiro que tente evitar que isso aconteça, podendo tornar a água do banho menos quente, colocando uma temperatura mais morna para fria. E, se possível, às vezes colocar um banco no box para tomar um banho sentado. E com a ajuda de alguém também pode ajudar. Número 12. A drenagem linfática. A indicação da drenagem linfática será individualizada, podendo ser indicado no início ou nas próximas semanas. Dependerá de qual procedimento foi realizado. Mas, em geral, indico meus pacientes para o início de drenagem por volta de 2 a 3 semanas depois da cirurgia. Número 13. Separar roupas leves para os primeiros dias. Os primeiros dias de pós-operatório, a paciente está muito inchada, com a cinta e com algumas limitações para se movimentar também. E para esse momento, é bom separar roupas de tecido fino e leve, que sejam fáceis de encaixar. Eu costumo indicar vestidos ou blusas com algumas aberturas frontais, para não ser necessário levantar os braços ao colocar a blusa. E dependendo da época do ano, em períodos mais quentes, os tecidos mais leves eles realmente são mais frescos e mais fáceis de serem usados. Número 14. Evitar pets, animais pets, muito próximos nos primeiros dias. Eles possuem um olfato muito apurado e vão sentir o cheiro da ferida operatória. Sempre vão querer ver e muitas das vezes até lamber, o que seria muito ruim para o desenvolvimento da cicatriz. Portanto, tente manter eles distantes nos primeiros dias. Coloque a ferida coberta para evitar alguns sustos. Os pets costumam ser muito carinhosos e parecem pressentir que precisamos desse cuidado nesse momento e se aproximam, mas não podemos deixar que entrem em contato com o nosso sítio cirúrgico de forma nenhuma. Eles precisam de carinho, mas demonstre esse carinho nesse momento de outra forma. Número 15. Dormir de barriga para cima. Com exceção das cirurgias realizadas nos glúteos, eu sugiro que durma de barriga para cima nas primeiras semanas. Assim, evita que o edema tenha uma distribuição assimétrica. Por exemplo, se deitar de lado, todo o líquido do inchaço ele vai migrar para o lado mais baixo por gravidade. E quando você acordar pela manhã, vai ter um lado do corpo mais inchado que o outro. Isso pode prejudicar, de alguma forma, a tensão nas cicatrizes da cirurgia, além de provocar algumas reações diferentes da sua pele nesse local. Portanto, recomendo que durma de barriga para cima enquanto houver o inchaço. Número 16. Uso de meias de compressão. São indicadas para diminuir o estase venosa nos membros inferiores. Falando em termos mais simples, ela seria para melhorar a circulação do sangue na perna, o que diminui a formação de trombos nesse local e, em consequência, diminuindo o risco de complicações no pós-operatório. O tempo de uso das meias será determinado pelo seu médico. Cada caso é um caso. Em meus pacientes, eu recomendo uma média de 3 a 4 dias depois da cirurgia, com meias de baixa compressão que se estendem até a raiz da coxa. Número 17. Não consumir bebidas alcoólicas. Esse tópico é um complemento do tema da dieta. E o álcool ingerido no pós-operatório, ele pode influenciar em todo o metabolismo do corpo nesse período, podendo piorar a cicatrização, aumentar o inchaço e predispor a pequenos sangramentos, atrapalhando também as metabolizações das medicações e outras coisas a mais. O consumo de bebidas alcoólicas pode ser reiniciado poucos dias depois. Cada caso vai ser avaliado individualmente. Número 18. Não dirigir. Independente da forma de dirigir que você fizer, seu corpo estará reservando energias para a recuperação do pós-operatório e seus reflexos e atitudes no volante estarão prejudicados nesse período, além de em alguns movimentos serem necessários movimentos mais precisos e firmes com relativos esforços físicos, que também estaria contraindicado nesse momento. Portanto, espere o tempo que o médico te liberar para voltar a dirigir, que poderá ser por volta de uma 3ª ou 4ª semana, em alguns casos podendo ser um pouco menos e outros um pouco mais. Número 19. Não carregar pesos. Conforme orientado anteriormente sobre atividades físicas, os esforços físicos serão contraindicados nesse período, pois a região do sítio cirúrgico está em amadurecimento, podendo aumentar o inchaço e até ter pequenos sangramentos, além também de promover maiores tensões na cicatriz cirúrgica.
Então minimize os esforços físicos até o momento de ter a liberação do seu médico. No caso dos meus pacientes, eu costumo começar uma conversa gradual sobre os esforços físicos ao final do primeiro mês, mais ou menos. Número 20. Hidratar a pele. Existem dois focos, a cicatriz e a pele em volta dela. A cicatriz deve estar bem hidratada e a área em torno dela também. No início do pós-operatório, há uma dificuldade de hidratar a região completa. Compreensível isso, por conta das coberturas que iremos colocar em cima das cicatrizes e acabam não conseguindo ser mantidas na posição, pois perdem a aderência, acabam deslizando. Nesse período, vemos que será mais difícil de hidratar. Então precisamos otimizar o que temos. Costumo orientar para hidratar sempre após o banho, mantendo esse creme hidratante por uns 15 minutos, sem a cobertura naquele momento, e depois então tentar aderir à cobertura do curativo, podendo em seguida retirar o excedente de creme para facilitar essa aderência dessa cobertura. Bom, então é isso. Esses foram alguns comentários, espero que eu tenha ajudado. Se gostarem, deem um clique aqui no botão de curtir e se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos.